A mensagem desse dia 10 de janeiro do Café com Deus Pai é: viva além das circunstâncias. Vamos ler aqui o versículo de hoje. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Antes de lermos o devocional, quero trazer uma breve explicação desse texto que nós acabamos de ler. Quando você abre a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 7, nós lemos a história do rei de Israel. Ele estava cercado pelo exército da Síria. O exército da Síria tinha colocado um acampamento ao redor da cidade de Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. Então o rei mandou alguns empregados conversarem com Eliseu. Eliseu era o profeta de Deus. O rei de Israel queria saber que fim haveria de levar aquele cerco dos sírios contra o seu país. Então Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O que Eliseu estava dizendo? Vocês estão vendo que a cidade está rodeada pelos sírios, mas o Senhor está mandando eu dizer a vocês que amanhã, nessa hora, vocês vão conseguir comprar comida. Vocês vão conseguir comprar trigo e 2 medidas de cevada por uma peça de prata. Em outras palavras, toda a situação terrível que nós estamos passando de fome, porque como o exército da Síria tinha cercado a cidade de Samaria, ninguém podia sair e nem entrar na cidade. As pessoas de Israel estavam com muita fome. Não tinha comércio, porque o exército da Síria tinha rodeado a cidade justamente com esse propósito, de fechar o comércio para que acabasse a comida, para que eles ficassem fracos, para que eles abrissem a porta, então eles iam tomar a cidade. Mas a Bíblia conta que no dia seguinte, Deus fez que o som, o barulho de um exército fosse ouvido pelos soldados da Síria. E se você ler 2 Reis capítulo 7, lá está escrito que quando os soldados da Síria ouviram aquele barulho, eles ficaram com muito medo e eles abandonaram todos os acampamentos em volta de Samaria. No dia seguinte, 4 leprosos estavam caminhando. Os leprosos não podiam viver no meio do povo, porque eles tinham aquela enfermidade da lepra, eles tinham que ficar longe das pessoas. Então aqueles leprosos que estavam em Samaria, eles disseram o seguinte no dia seguinte: se nós ficarmos aqui dentro da cidade, nós vamos morrer, porque não tem comida. E se nós sairmos pela porta da cidade e formos lá no acampamento dos sírios, eles vão nos matar também. Então eles concluíram: nós já vamos morrer de qualquer jeito. Então, como em Samaria não tem comida, vamos lá no acampamento dos sírios. Se eles derem alguma coisa para nós, nós vamos sobreviver. Se nos matarem, nos mataram. Então eles foram
para os acampamentos dos sírios. Como Deus tinha feito os soldados sírios ouvirem o som de um barulho de exército e eles já tinham abandonado os acampamentos, todos os acampamentos estavam cheios de comida, roupa e dinheiro. Aqueles 4 leprosos entraram numa barraca, pegaram comida, pegaram roupas, pegaram dinheiro, depois foram para outra barraca e fizeram a mesma coisa, e depois eles disseram: vamos avisar o nosso povo. Eles foram na entrada da cidade e avisaram os soldados de Samaria, que foram dar a notícia para o rei. Depois que o rei mandou alguns soldados à frente para vasculhar, para verificar se a informação era verdadeira, concluíram que a informação era verdadeira. Os acampamentos estavam abandonados e todo o povo de Samaria no dia seguinte pôde se fartar de comer, pegaram roupas e pegaram o dinheiro que foi deixado ali. Então, o tema de hoje, Viva Além das Circunstâncias, nos mostra que, de um dia para o outro, houve uma virada, porque o rei de Israel foi consultar Eliseu, que era o profeta de Deus. Quando você consulta a Deus, quando você procura uma resposta diante de Deus, Deus pode mudar as suas circunstâncias. Para viver além das circunstâncias, você deve viver olhando para o que Deus diz a você. Então vá até Deus, porque Ele pode mudar toda e qualquer circunstância. Veja que Deus, o próprio Deus, quando você lê 2 Reis, lá no capítulo 7, está escrito que Deus fez soar o barulho de um exército. Deus não precisou levantar homens, levantar cavalos, levantar carros, levantar soldados para entrar naquela luta. Ele só fez que o som e o barulho de um exército atemorizasse e assustasse os sírios, para que eles saíssem correndo e fugindo, e assim ele deixou a provisão para o seu povo. Eles estavam cercados, e de uma hora para outra, com a ação de Deus, depois que o rei de Israel procurou o homem de Deus, ele recebeu, o povo de Israel recebeu a bênção que parecia impossível de acontecer naquelas circunstâncias. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Independentemente do que você esteja vivendo, seja profeta sobre a sua vida. Vamos ler aqui mais uma vez esse parágrafo. Independente do que você esteja vivendo, seja profeta sobre a sua vida. Faça que a atmosfera mude pela visão de fé e confiança que está em você. Visualize o milagre de Deus em meio à sua situação atual. Não deixe o seu dia ser sabotado pelo pessimismo. Tenha fé e profetize grandes coisas para este dia que está iniciando. Profetize em meio ao caos. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele está nos convidando a declarar palavras de vitória. Se você está com um filho doente, declare: Deus vai curar o meu filho. Se você está com algum parente na prisão, diga: Deus vai levar alguém para que ele aceite Jesus e ele vai sair de lá transformado. Se você está com alguma tribulação no seu casamento, diga: eu sei que Deus vai trabalhar no meu cônjuge. Se você está com medo ou com alguma situação no seu trabalho, na sua empresa,
na sua carreira, diga: eu sei que Deus vai mudar essa situação. Mas não fique apenas colocando a responsabilidade em Deus. Faça a sua parte. Quando o rei de Israel ficou sabendo por aqueles funcionários que tinham recebido a notícia dos leprosos que os acampamentos estavam abandonados, ele providenciou que alguns soldados fossem na frente para confirmar se tudo estava certo. Então ele orientou o povo para que fossem até aqueles acampamentos. Existe a sua parte, mas aquilo que não depende de você, aquilo que é além do que você pode, declare: Deus está tomando controle dessa situação. Deus está tomando conta do meu inimigo. Se você está sendo perseguido por alguém de maneira injusta no seu trabalho, alguém que fica falando mal a seu respeito, a respeito do que você faz, querendo sabotar você, Deus está tomando essa pessoa para as mãos dele. E se essa pessoa não se arrepender e não parar de perseguir a você que está caminhando com Deus, Deus, o próprio Deus, fará que essa pessoa receba o castigo que ela merece. Coloque nas mãos de Deus. Agora, o segundo parágrafo. Durante muito tempo da minha vida, a esperança de ter uma vida diferente daquela em que eu estava inserido parecia impossível. Não digo isso apenas do ponto de vista econômico-financeiro, mas sim pelo convívio familiar que tínhamos. Residir num lar cujo pai passava boa parte dos dias alcoolizado, sem ao menos fazer uma única refeição com sua família, era, no mínimo, desolador. Então, aqui nesse segundo parágrafo, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, está aqui desabafando, contando para nós que ele viveu durante muitos anos sem esperança, com o pai alcoolizado. Parecia impossível mudar a história da família dele. Agora vamos ver o terceiro parágrafo. A situação de Samaria era caótica, em razão de o exército dos arameus. Arameus aqui são sírios. Então, assim, eles eram chamados de sírios ou arameus. Então, a situação de Samaria era caótica em razão de o exército dos arameus sitiar a cidade, impedindo que as provisões chegassem para sustentar os samaritanos. Assim também era a minha realidade. Eu estava cercado pelas palavras de maldição, pelas agressões verbais e físicas, e principalmente pelo medo, que era mais próximo do que qualquer vizinho. Um dia, porém, que iniciou como qualquer outro, eu encontrei Jesus, encontrei a esperança e passei a acreditar que a minha realidade poderia ser mudada. Você também pode viver essa verdade. Para isso, você deve aprender como cristão a apropriar-se das promessas que Deus fez a você, sonhar e profetizar essa promessa como a verdade de Deus para mudar o rumo da sua vida. Quando ele fala aqui, nesse último parágrafo, para isso, você deve aprender como cristão a apropriar-se das promessas que Deus fez a você, ele está dizendo, você deve, como que você toma posse das promessas de Deus? Você toma posse das promessas de Deus declarando, dizendo, Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando você declara isso, você está dizendo, Deus vai me dar o que eu preciso. Quando você declara, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Salmo 46, o versículo 1. Você está declarando que na hora das dificuldades, Deus é o nosso refúgio, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza.
Ele é o socorro bem presente. Você está declarando que ele está com você. Então, como que você toma posse das promessas de Deus? Profetizando, declarando: eu sei que o Senhor está na minha frente. Eu sei que além dessa perseguição, além dessa bebedice do meu parente, do meu familiar, como era o caso aqui do pastor Júnior Rostirola, eu sei que a situação do meu filho, da minha filha, a doença, essa situação financeira, eu sei que ela já está nas mãos do Senhor. Então, declare sobre a sua vida que Deus está tomando a liderança dessa situação. A frase de hoje aqui é: sonhe sem tempo e ore sem pressa. Então, sonhe sem tempo, ore sem pressa. Aqui, hoje é o dia 10 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 6. E a palavra-chave de hoje é confiar. A palavra-chave de hoje é confiar. Tenha confiança em Deus, que quando você coloca uma circunstância ou circunstâncias, não sei o que você está vivendo, de repente, você está com mais de uma situação difícil nesse começo de ano, pensando como que eu vou vencer esses desafios para esse ano. Confie em Deus, coloque todas as suas circunstâncias diante de Deus. Agora quero fazer um convite para você que está pensando assim: como que eu tenho amizade com Deus? A Bíblia fala que para termos amizade com Deus, precisamos receber a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então, aqui na tela, você pode ver a oração de confissão. Essa oração de confissão é uma oração para que você aceite a Jesus, para que você confesse que você quer que Deus esteja na sua vida, que você quer que Jesus tome a liderança da sua vida daqui para frente. Se você não recebeu a Jesus ainda na sua vida, você pode fazer essa oração comigo agora para confessar que você acredita em Deus, que você acredita que Ele tem poder para resolver as suas circunstâncias e, muito mais importante do que as circunstâncias dessa vida, é que Ele pode trazer a salvação para a sua alma. Quando você partir aqui desse mundo, você vai estar com Ele no céu. Faça essa oração comigo. Creia. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Todo aquele que recebe Jesus, confessa Jesus, recebe o perdão dos seus pecados, recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você, e tem o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que fica no céu, com os nomes dos que receberam a Jesus e que no dia do julgamento final será aberto. E todos aqueles que estiverem com o nome no livro da vida vão herdar o reino de Deus. Você pode ler isso depois em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia e lá está escrito sobre o livro da vida. Faça essa oração de confissão agora comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase número 2: perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase número 3: escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo à direita de Deus e é Ele que intercede por nós. Se você fazia alguma oração para algum anjo, para algum santo, para alguma imagem ou tem algum amuleto, pode embalar isso
e colocar fora da sua casa, porque com essa oração que você fez, você recebeu a Jesus, que é o Deus Filho. Ele escuta suas orações e você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Como você agora tem o Espírito Santo, o próprio Deus mora em você. Diga agora na sua casa: eu abençoo a minha casa e a minha família e entrego, declaro, que tudo o que é nosso pertence a Deus e que Deus está no comando de toda a minha vida, de toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. Declare isso. Então, a proteção de Deus vai estar sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Antes de sair para dirigir o seu veículo, diga: o Senhor está comigo, me guardando e me protegendo nesse veículo. Quando você fizer algum projeto, o Senhor está comigo nesse estudo, nessa faculdade, nesse meu negócio, nessa minha empresa, agindo sobre tudo o que eu faço. Consagre tudo a Deus. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que nos mostra que o Senhor tem o domínio absoluto sobre todas as circunstâncias. Podem nos cercar, podem querer nos parar, podem querer nos impedir, podem querer nos atrapalhar, mas quando o Senhor quer, o Senhor faz o som da vitória vir sobre nós. O Senhor tira a força do adversário, derruba a força dos inimigos e derrama a sua provisão, o seu cuidado, a sua proteção, a sua consolação, o seu conforto e a sua paz sobre todos os que declaram sobre as suas vidas que o Senhor está sobre nós. Então pedimos agora que o Senhor venha confirmar todas essas bênçãos e vitórias sobre esse teu filho, sobre essa tua filha que ora tendo confiança no Senhor. Responde poderosamente para testemunho da grandeza, poder e glória do teu nome, hoje e sempre, e que esse ano seja repleto de vitórias sobre todos os que confiam no Senhor, removendo-se todos os cercos, todos os atrapalhos, todos os embaraços, tudo o que é mal, que seja repreendido pelo nome de Jesus, e que o teu nome seja honrado e glorificado hoje e sempre sobre todos que depositam confiança em ti. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.